Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós temos um encontro especial com o grupo de mulheres da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência para conversa sobre os cuidados com as vidas de quem gera, a vida de quem chega nessa mesma geração. Vai ter conversa também sobre a violência obstétrica, sobre os direitos reprodutivos, cuidados pré-natal, puerperal e muito mais. As nossas convidadas são Camila Tapia e Germana Savoy, de São Paulo, Priscila Celares, do Maranhão, Rosana Lago, da Bahia, e para garantir acessibilidade comunicacional para as mulheres surdas, nós teremos a presença da intérprete de Libras, Letícia Navero, que também é de Campinas, São Paulo. Bem, mulheres, obrigada pela presença, de contar com vocês aqui nesse momento importante para discutir assunto tão relevante da nossa saúde e das nossas vidas. E para começar, eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos com aro dourado, tenho um nariz fino, boca fina, estou com uma blusa em tons de verde e bege, um colar preto que eu não sei se está aparecendo, e estou sentada na minha cadeira de rodas, pois sou uma mulher com deficiência tetraplégica. Eu vou começar jogando a bola para a Rosana, que vai se descrever e falar. A Rosana é uma das fundadoras e é também coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Rosana, então se descreva e apresente rapidinho, cada um se apresenta e depois a gente começa o bate-papo. Olá, boa noite, Lucília. Boa noite a todas as membros da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Prazer grande estar ao lado aqui dessas mulheres incríveis. Boa noite também ao público, né, do podcast da Lucília. Eu sou a Rosana, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, olhos claros, uso uma blusa de frio no tom bege, um batom vermelho, um óculos com armação na cor preta. Também estou sentada em minha cadeira de rodas no ambiente da sala da minha casa, ao fundo uma parede bege e um quadro, né, com moldura branca decorando. Obrigada mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, essa parceria bacana com a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Então, vamos por ordem alfabética. Agora, eu apresentei a Rosana primeiro, porque a Rosana é uma das fundadoras da frente, mas agora vamos à ordem alfabética. Camila, se apresenta aí para o nosso público. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Camila Tapia, eu sou daqui de São Paulo, capital, tenho 39 anos, eu sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos lisos na altura do queixo, ele é castanho com algumas mechas loiras, olhos castanhos, eu uso óculos de grau, com armação vermelha, estou vestindo uma jaqueta preta e eu estou na minha cadeira de rodas, porque eu sou uma mulher com deficiência física, oriunda de uma doença rara. Eu tenho uma doença rara chamada ataxia de Friedreich, que é uma doença neuromuscular progressiva. Então, ela começou aí, 15 anos atrás e hoje eu estou numa cadeira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho da minha experiência, que é ser uma mãe com deficiência. Maravilha, Camila. Então, vamos agora ouvir Germana Savoy, de São Paulo, que hoje está na Bahia, né, Germana? Eu acho que você está sem som, Germana. Opa! Agora sim. Obrigada pelo convite mais uma vez. Meu nome é Germana, eu sou uma mulher de pele clara,
Estou com uma camisa bege, sentada no ambiente da sala, atrás de mim tem uma parede sem nenhuma informação. Eu uso um óculos de armação preta e tenho deficiência visual de origem congênita. Faço parte da frente também desde o começo e integro um coletivo de mulheres basicamente dentro de grupos de periferia, juntamente com pessoas com deficiências severas. Então, a gente tem dois braços muito importantes nesse momento de pandemia, principalmente, como muitas vezes força-tarefa de intervenção, para diminuir o impacto nessas nossas comunidades tão vulneráveis. Beleza, Germana. Da Bahia, a gente vai para o Maranhão com a Priscila Celares, que, aliás, já estudou aqui em Niterói, né, Priscila? Exatamente. Boa noite, Lucia. Boa noite a todas, todos e todos que nos acompanham. Meninas da Frente, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui na noite de hoje para a gente bater papo aí sobre esse tema tão importante. Como a Lucília disse, eu sou carioca, né? Vivi no Rio aí até aproximadamente uns 30 anos e estudei em Niterói, fiz Direito na Universidade Federal Fluminense, lá no Engar, mas atualmente moro no Maranhão. Sou advogada, sou mãe, aqui compõe o coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, e também desde o início estou junto com Rosana, com Germana, nessa luta aí da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Eu atualmente também estou na superintendência da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de São Luís, uma secretaria recém-criada, e a gente está tentando atuar aí na área da inclusão, empregabilidade e empreendedorismo também. Eu sou uma mulher de pele branca, com os cabelos castanhos com mechas também, parecida com a Camila. Estão molhados, estou de batom vermelho, também tenho os lábios finos, estou vestindo a camisa roxa da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, com um símbolo em branco bem na frente, e super afim de aprender com todas e contribuir um pouquinho com a nossa experiência. Um beijo, meninas. Bem, e a Letícia, então, agora vai se apresentar. E o problema agora é que quem vai fazer a tradução da Letícia, né? Ao mesmo tempo fica difícil, né, Letícia? Não, dá para fazer um bimodalismo aqui, gente. Muito boa noite. O meu nome é Letícia, meu sinal é o L em cima do óculos e abaixo do óculos. Sou uma mulher de pele branca, loira, com cabelos amarrados, um fone preto game, uma blusa preta de frio, porque aqui em São Paulo tá frio, e o fundo verde chroma key para poder fazer a interpretação em Libras aí para vocês, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação fundamental. E eu também esqueci de falar, o meu sinal é um L, assim, também por conta do meu cabelo, e foi dado para uma mulher surda, uma professora de Libras aqui de Niterói, da Universidade Federal Fluminense. Então, voltando a Rosana, qual a importância dessa conversa aqui hoje? A gente está falando dos direitos reprodutivos da mulher, da sexualidade da mulher, da maternidade e da violência obstétrica. Você, enquanto mulher com deficiência, batalhadora, você não é mãe, mas você já me disse outras vezes que você, até por conta do preconceito, do capacitismo, você sofreu muito, né? E você não conseguiu, a maternidade não se tornou uma realidade, também por conta de pressões familiares, né? Conta um pouco da importância dessa conversa para a gente, Rosana. Então, bom, nada mais importante do que nesse momento em que a gente avança nos nossos direitos, também falar dos direitos sexuais, reprodutivos e de violência obstétrica, né? Nós temos aí uma frente que empodera as mulheres até conhecimento dos seus direitos, nesse aspecto também. Por isso a importância desse rico debate. Na verdade, a gente sabe que pela sociedade capacitista em que nós vivemos, isso não é negado, e isso acontece até mesmo no âmbito familiar, né? Quando uma mulher decide ser mãe, e muitas vezes a família não enxerga aquilo
com um bom tom. Ela entende que aquela mulher, ela não está com o direito reprodutivo dela, mesmo que seja uma escolha, um desejo, né? Eu vou falar um pouquinho disso, mas eu queria também colocar que as mulheres como um todo, falta muito para elas a informação de que a elas pertence esse direito e que falta também pelo Estado dar o suporte necessário para que uma mulher tenha a sua maternidade, tenha o seu pré-natal, né? Então, a gente vê também que muitas mulheres, nesse contexto biopsicossocial, e aí a gente vê a questão dos marcadores sociais, que também exclui essa mulher até mesmo a ter uma maternidade, como a questão da classe social, né? Quando ela encara a dificuldade que ela vai enfrentar para uma maternidade, ela desiste de ter esse filho. A questão mesmo da raça, né, da cor, quando uma mulher vive numa comunidade onde ela é muito mais, a questão da interseccionalidade do preconceito, de ser uma mulher preta, né, a questão também da faixa etária, porque muitas decidem até ter a maternidade um pouco mais tarde. Então, quando a gente vê todo esse contexto, a falta de políticas públicas do sistema SUS, que não garante profissionais que dê a essas mulheres, eu não estou falando só de mulher com deficiência, eu falo de mulheres indígenas, quilombolas, em situação de rua, dê a ela essa condição dela vivenciar a sua sexualidade e até a sua própria maternidade. Quando não se encontra isso, né, essas mulheres dizem, bom, acabou, eu não quero ser mãe, não vou ser mãe, porque eu vou ter todos esses enfrentamentos. O que a gente precisa é ter uma política maior, e a gente está aqui enquanto mulheres com deficiência para lutar, né, por essas políticas. A gente fala disso, a gente tem que tornar esse tema muito mais falado, jogar luz sobre ele, né, porque a atenção primária à saúde é muito importante para que essas mulheres tenham a garantia da sua sexualidade, quando ela quiser exercer, e o direito a essa maternidade, né? Então, assim, o IBGE, no último censo, ele identificou que 26,% de mulheres habitantes afirmaram ter algum tipo de deficiência. Então, todas essas vulnerabilidades colocam essa mulher numa condição de desistir da maternidade. Isso eu estou falando no aspecto social e estou falando também do Estado como um todo. Mas aí a gente também enfrenta o preconceito da família, né? E aí eu vou falar um pouco que quando eu tinha vontade de ser mãe, mas era uma mãe solo. Eu tinha vontade de ter o filho, me preparei psicologicamente, busquei orientação com minha ginecologista, tomei a decisão, né? E aí, depois de um tempo, resolvi não, né? Por outros caminhos que eu também decidi para mim. Quando eu casei, esse era um desejo, né? Tanto meu quanto do meu ex-companheiro. Só que, assim, além de uma relação tóxica, me fez entender que uma maternidade não seria a melhor escolha para mim naquele momento, pelo menos no começo do casamento. Quando a coisa tendenciou uma relação mais para frente, que eu vi que não daria certo, realmente eu desisti dessa maternidade, mas eu tive um enfrentamento, né? Eu lembro uma situação em que meu irmão chegou, meu marido, e disse, olhe, você casou com ela, mas você não pode engravidar ela. Chamou ele em particular e deu esse intimato, né? Então, assim, eu fiquei sabendo depois, aquilo me indignou. E, com o tempo, isso foi um pouco sendo, esse desejo foi sendo abortado por muitas outras situações. Mas, assim, o que eu quero dizer é que essa negação, esse olhar capacitista, ele existe, principalmente na família. Muitas vezes a família não dá o apoio, porque imagina que aquela mulher que vai engravidar, ela vai ser um peso, vai ser um fardo, vai ser complicado, ela pode morrer na gravidez, vai ser uma gravidez complicada, né? Você já tem toda a negação do outro lado, e quando o apoio da família também não vem, morre, né? E a gente sabe que isso é um direito da mulher, está garantido pela LBI,
né? Lá também, desde a convenção, também se garante o acesso à saúde, para que a mulher possa exercer essa vontade de colocar em prática esse desejo à sua maternidade. Tenho certeza que a gente vai ouvir aqui depoimentos dessas mulheres que estão aqui, algumas devem ter tido uma maternidade um pouco mais tranquila, outras mais complicadas, a gente tem relatos, tem um estudo da Germana que vai pontuar isso muito bem, trazendo para a gente, e tem um caso que me chocou, e eu fiquei sabendo, eu esqueci a cidade, mas uma mulher surda, ela não fez o acompanhamento de pré-natal durante a sua gravidez. Para ela só tinha gestação de um bebê. Na hora do parto, descobriu que tinha 2 bebês. Então, assim, foi para ela assustador. Imagine o impacto daquela notícia naquele momento de que você está parindo 2 bebês. E, na verdade, ela não teve o acesso. Então, para a mulher com deficiência, é tudo muito mais difícil, a política pública de saúde, para ela fazer um preventivo, né, a gente não tem os equipamentos adequados, o mamógrafo também é muito complicado quando a mulher precisa disso. A saúde para ela é muito importante, porque ali ela vai evitar muitas doenças, né, para prevenir mesmo que ela precisa ter esse acompanhamento no futuro, para que ela não garanta outras, não esteja suscetível a alguma outra comorbidade. Então, Exatamente, é preciso olhar para essas mulheres, principalmente as mulheres com deficiência, que precisam de uma política de saúde especializada, uma atenção maior. Eu vou parar por aqui para as nossas amigas falarem. Não, Rosana, é isso mesmo. Então, vou começar pela Camila. Camila, exatamente como a Rosana falou, nós, mulheres com deficiência, encontramos preconceitos para, não só para viver a nossa sexualidade, mas também para viver a maternidade, porque na medida em que nós temos um corpo que não é o corpo padrão normativo, né? É um corpo que destoa dos padrões estéticos vigentes, perfeito, né? Então, por isso, nós enfrentamos o preconceito e sofremos, né, e passamos por essa estrada sinuosa. Eu queria saber como é que foi para você esse seu percurso da gravidez e como é que você enfrenta isso hoje como mãe e como pessoa com deficiência. O preconceito ele nunca vai acabar. Sempre terão situações em que as pessoas se admiram porque você é uma mãe com deficiência. Já teve N situações onde a minha irmã mais velha, muitas vezes, ela era considerada mãe. Saíamos eu, meu filho e minha irmã, e ela, todo mundo falava, ai, como seu filho é bonito. Não, ele é meu sobrinho, ele é filho da minha irmã. Aí as pessoas me olham numa cadeira e falam, como? A experiência que a Rosana queria de mãe solo, eu tive. Eu vivi num relacionamento por 7 anos. Não aconteceu de eu ter um filho por opções nossas mesmo, do casal. E aí acabou de eu ter um filho de um outro relacionamento, não chegamos a casar, e eu me vi na condição de mãe sozinha. Confesso que assim, foi difícil para amigos, para as pessoas próximas e até mesmo alguns familiares. Questões do tipo, sua saúde já é frágil. Você vai aguentar levar uma gravidez? Primeiro ponto. Segundo, como que você vai fazer para cuidar? Como você vai fazer para dar banho? Como você vai fazer para levar o seu filho como qualquer mãe? E aí eu falo, eu fui e sou mãe exatamente como toda mulher. É claro, tem algumas limitações? Tem algumas adaptações que a gente tem que fazer? Tem, mas eu não sou menos nem mais mãe, sabe? Também, além dessa parte do preconceito negativo, onde a gente é vista como incapaz de ser mãe,
Também tem uma parte que olha como se nós fôssemos super heroínas por ser mãe, de falar, nossa, que legal, você traz seu filho para a escola. Que mãe não leva o filho para a escola? Agora, só porque eu estou numa condição física que eu preciso de uma cadeira de rodas para me locomover, eu não posso levar o meu filho para a escola? Ou então, assim, eu estou fazendo, sabe? Estou salvando o mundo porque eu estou levando meu filho para a escola. Então, assim, ainda existe esse capacitismo, esse preconceito de que a mulher, mãe e a deficiência não cabem perfeitamente no mesmo lugar. É muito ruim, porque isso, além de me incomodar, meu filho tem 6 anos, e eu já vejo isso como reflexo para ele. Então, tem algumas situações que ele mesmo, ele não gosta. Por exemplo, ele fala assim, mãe, por que aquele cara ali está te olhando tanto? Eu sei entender que aquela pessoa que está olhando tanto, está olhando meio com curiosidade, com admiração, e ele com 6 anos, ele não consegue, mas ele já entende que a sociedade, o meio, vê a gente como diferente. Tem também... O quadro realmente é complicado, né? É. Camila, vamos ouvir um pouquinho a Germana. A Germana, além de falar da experiência dela como mãe, como mulher com deficiência, Germana, tem uma provocação, né? Você tem esse estudo e a gente sabe que as mulheres com deficiência ainda contam com ações inexpressivas no serviço de atenção básica de saúde, né? Então, assim, poucos reconhecem os aspectos relativos aos nossos direitos sexuais e reprodutivos e essa dupla vulnerabilidade por sermos mulheres e por termos deficiência. Então, quais as principais consequências desse cenário, que ainda é agravado pela dificuldade de acessibilidade física, das barreiras atitudinais? Como é que você vê esse quadro, Germana, como mãe, como mulher, como deficiência? Olha, Lucília, eu acho que os depoimentos são muito já, os dois depoimentos já são bastante, tem muito conteúdo para, nesse momento, eu até aproveitar e perguntar, né, também provocar, para a gente seguir um pouco até num movimento propositivo, né? Assim, por que nós, tendo marcos legais tão bem explanados já pela Rosana, e provavelmente, né, a Priscila vai nos elucidar muito mais, tendo todo um conhecimento científico, que não nos faltam formulações teóricas, conceitos, né, ao longo dessa história da inclusão, que a gente sai do modelo segregacionista e vem caminhando para a inclusão, criando conteúdos, criando conhecimento, fazendo, né, pesquisa e ciência, subsidiando diretrizes e políticas públicas. Por que depois de tudo isso, né, de tanto conteúdo, a gente tem essa inclusão ainda tão incompleta, ao ponto de nós não termos acessibilidade na atenção à saúde da pessoa com deficiência de forma geral, né? Eu diria assim, a pandemia nos trouxe, eu acho que eu que estou, né, então falando um pouco do trabalho, há 2 anos, né, entrando em abril de 2020, a gente começou em força-tarefa, tentando levar aos nossos grupos de trabalho informações sobre as questões da pandemia, melhores estratégias para a prevenção, melhores recomendações, melhores formas de criar
dispositivos de comunicação para diminuir riscos, etc. Ou seja, construindo ferramentas e interfaces para diminuir o impacto da pandemia nas pessoas com deficiência, o que, na verdade, por todas as diretrizes e recomendações internacionais e grupos dos quais eu participei há 15 anos, já levavam para a secretaria, já levei, né, para secretarias de pessoas com deficiência, secretarias de saúde, protocolos e projetos para assistência de pessoas com deficiência em situações de risco, em situações de desastres climáticos, em situações de emergências sanitárias. Por quê? Eu estou falando da pandemia, porque a pandemia nos trouxe, na verdade, de uma forma mais intensa e mais dramática, a realidade que é a assistência da pessoa com deficiência no sistema de saúde, de forma geral, em todos os, né, da UBS, né, e aí passa pela atenção da saúde da mulher, do mamógrafo que não é adequado, da mesa ginecológica que não é adequada, do profissional que não conhece genética ou não conhece biomecânica ou não conhece fisiopatologia de condições para poder ajudar, né? Então, a gente tem ou situações que, na verdade, transformam mulheres independentes, mulheres com direitos civis, em crianças, né, que são infantilizadas, até tendo interferência de familiares para tomar suas decisões, ou isso aqui, né, até no que diz respeito a pessoas que estão, digamos, numa situação de muito mais acesso à informação, né? Para cada uma de nós tem inúmeras pessoas que sequer estão no mapa, né, dos censos e das informações elementares. Eu estou tentando dizer que a pandemia traz, de uma forma intensa e dramática, e nós aqui dos nossos grupos temos vivido isso, né? A forma desproporcional, exponencial em lutos, em perdas, em sequelas evitáveis, porque, na verdade, foram pessoas que foram desassistidas por falta de estrutura. E eu volto à pergunta, se nós temos diretrizes científicas, se nós temos marcos legais, se nós temos conhecimento de que nós somos 15, 20% da população e que é necessário fazer adaptações de atendimento para um pré-natal, para um parto humanizado e para uma emergência de saúde, o que acontece com a nossa sociedade, de forma geral, né, com os nossos princípios básicos, éticos, de equidade, de direitos, né, iguais, de diminuir as diferenças, porque nós ainda não temos a inclusão das pessoas com deficiência em sistemas de saúde, seja numa internação numa emergência, num pronto atendimento, que a gente sabe, né? Se hoje uma pessoa com síndrome de Down vai a uma emergência por qualquer questão que não seja relativa à condição, né? Ela não vai se deparar com um profissional que tenha conhecimentos básicos da condição dela. E eu estou falando de uma condição das mais comuns, as raras, então, nem pensar. E no recorte da saúde da mulher, o que acontece é que uma mulher como a Rosana, ou como a Priscila, né, e tantas outras, com
independência e, na verdade, com deveres como cidadão, né? Que a gente paga imposto, a gente tem uma série de obrigações submetidas a toda a legislação do país, mas não temos um direito dos mais elementares, que é o direito à saúde adequada dentro da nossa, dos nossos sistemas públicos e até no privado. Né? Não existe cultura de assistência à pessoa com deficiência. Germana, a gente vai falar então um pouquinho dos marcos legais com a Priscila, mas agora a gente tem que fazer um intervalo de 30 segundos, porque nós estamos aqui numa rádio alternativa da região metropolitana de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. É uma rádio da classe trabalhadora, a gente não tem fins lucrativos, a gente nem toma propaganda, mas a gente precisa falar do nosso trabalho. Então, eu queria agradecer ao Antônio pelo espaço e, na volta, a gente conversa com a Priscila, que ela vai falar um pouco desses marcos legais e por que a gente não faz valer a lei que existe na teoria e vamos colocá-la na prática, né, Priscila? Por que é tão difícil colocar na prática o que está no papel, o que foi uma luta tão importante para as pessoas com deficiência? Então, Antônio, por favor, vamos ao intervalo e a gente volta já. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Bem, então voltamos aqui à nossa conversa com as mulheres da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Lembrando que você pode participar, fazendo o seu comentário, fazendo a sua pergunta. Tem aí o chat que a gente pode... Tem muitas intervenções aqui, mas se eu for ler todas, a gente vai perder um pouco do tempo, mas assim, vai aparecendo na tela e se for pergunta, a gente coloca. Eu vou então fazer... a primeira intervenção foi da Cláudia Silvio. Boa noite. O Antônio Augusto Moreira Machado, viva a luta das mulheres, da luta dessa frente de luta, parabéns totais. Dona Juca manda lembrança rua. Dona Juca é minha mãe de 99 anos, gente. Ela saiu da Covid, está em casa, está ouvindo o programa e eu dedico também esse programa a ela. Bem, então, depois a gente fala novos comentários aqui. Priscila, bom ter você aqui.
e trazendo essas informações importantes. E a gente sabe que, embora a pauta dos direitos seja sempre lembrada, né, na política de saúde, está na Convenção, está na Lei Brasileira da Inclusão, a gente vê pouca prática. Como é que você analisa essa situação? Por que os direitos legais eles não são exercidos na prática, Priscila? Quais são as dificuldades? Por que a gente não faz valer essa lei? Bom, Lucília, antes de responder a tua pergunta, só esqueci de dizer que eu também sou uma mulher com deficiência visual e que o meu nome, né, meu sinal em Libras é a configuração da letra P na altura dos olhos. Desculpa, Letícia, não ter dito antes para facilitar aí a comunicação. Mas respondendo a tua pergunta, Lucília, é muito importante a gente compreender, antes de falar especificamente, né, dos direitos das mulheres com deficiência, das pessoas com deficiência como um todo, que os direitos sexuais e reprodutivos, eles são direitos humanos, né, de todas as pessoas. E aí a gente precisa pensar se a gente está diante de uma categoria de direitos humanos, por que a gente não consegue, então, exercer, né? Que é exatamente onde entra a tua pergunta. Porque para que a gente possa efetivar direitos humanos, a gente precisa ter liberdade, a gente precisa ter igualdade e a gente precisa assegurar a dignidade humana. E se a gente olhar para a especificidade das pessoas com deficiência, das mulheres com deficiência, a gente facilmente percebe as limitações que nós temos ou que nós enfrentamos para exercer os nossos direitos sexuais e reprodutivos de uma forma plena. Principalmente pelo próprio capacitismo, né, que tanto nos compromete, nos assola, nos invisibiliza, a gente acaba muitas vezes partindo de um pressuposto que, por termos corpos que fogem de um padrão, por nós não termos os mesmos comportamentos que as pessoas que não têm deficiência, a gente jamais vai ser desejado para praticar o ato sexual ou para exercer um direito sexual, a gente não vai ter capacidade para exercer uma maternidade. Então, por que se falar em direitos reprodutivos para as pessoas com deficiência? E aí, consequentemente, a gente também não goza de igualdade para exercer esses direitos. Porque para que a gente possa exercer de uma forma plena, de uma forma livre os direitos sexuais e reprodutivos, a gente precisa primeiro saber do que a gente está falando. E aí eu aproveito para enaltecer a iniciativa do teu podcast, na Sessão do Lucília, de estar discorrendo sobre esse tema hoje, principalmente porque a gente está podendo contar com a presença da Letícia enquanto intérprete de Libras, para que a gente possa levar essa informação ao maior número de pessoas com deficiência, de mulheres com deficiência, porque acaba sendo esse um dos maiores impedimentos para que a gente exerça o nosso direito de forma realmente plena. A gente não sabe quais são os nossos direitos. Como nós crescemos, e aí as meninas já falaram anteriormente, né, o próprio ambiente familiar, dizendo para a gente o tempo todo que a gente não tem condições, que a gente não tem capacidade, a sociedade como um todo reafirmando isso para a gente, se a gente não tiver informação em formato acessível dizendo que a gente tem direito, até para a gente poder exigir do poder público é difícil. Os diplomas legais que a gente tem voltados diretamente para a pessoa com deficiência falam expressamente do dever do poder público de assegurar as condições necessárias para que nós possamos exercer os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Mas isso não só não acontece, como nós muitas vezes não sabemos sequer como cobrar isso ou o que nós podemos cobrar. E é muito importante a gente lembrar que o exercício dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, ele está diretamente relacionado à nossa dignidade humana. Se a gente não sente prazer, se a gente não pode ter a nossa satisfação, principalmente com segurança, como é que a gente vai falar em dignidade humana? E para que a gente possa ter prazer, ter satisfação, exercer a maternidade, os nossos direitos reprodutivos, a gente precisa primeiramente de informação. Até para masturbação é importante a gente pensar. Como que uma mulher com deficiência física, que não tem os movimentos das mãos, ela vai poder se masturbar? Como é que ela vai ter o prazer? Quais são as possibilidades que ela vai ter? E aí a gente entra exatamente no ponto também que Germana já abordou de forma brilhante, que é a necessidade da gente capacitar esses profissionais da área da saúde que estão lá na ponta, principalmente na atenção básica, os agentes comunitários de saúde, que muitas vezes vão encontrar com pessoas com deficiência que sequer conseguem sair de suas casas,
para poder abordar esses assuntos com delicadeza, com conhecimento, com propriedade, né, para que todas as pessoas, né, não só as pessoas com deficiência, mas as mulheres como um todo, possam exercer esses direitos que são tão importantes, tão fundamentais, de uma forma plena e principalmente com segurança. Muito bom, Priscila. A pauta é grande, tem muitos assuntos. Eu quero falar sobre violência obstétrica, direitos reprodutivos, mas a gente tem aqui uma questão que a Ariane Queiroz de Sá trouxe. Como o município tem que proceder para adquirir os serviços especializados para a saúde da mulher com deficiência. Quem quer responder? Quem pode responder aí? Rosana, Germana, Camila? Quem pode dar essa informação? Eu não sei de que estado é a Ariane, mas eu acho importante. Quem vai falar? Alguém quer falar especificamente sobre esse assunto? Ou então eu te rolo e depois a gente volta. A Ariane, ela é uma conhecida nossa de São Paulo, ela é de Santos. Aproveito para mandar um beijo. Então, Priscila, você pode responder a ela? A Priscila que falou agora? É importante destacar que nós temos uma política nacional de saúde da pessoa com deficiência, que inclusive dispõe sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência como um todo, de uma forma muito mais específica. Então, o que o município precisa fazer primeiro, requerer ao Ministério da Saúde a disponibilização de recursos para a implementação dessa política de atenção à saúde da pessoa com deficiência no seu município. E aí é importante que o município identifique todos os equipamentos que já dispõem ou serviços de atendimento à saúde da pessoa com deficiência, porque a gente precisa ter as macas ginecológicas acessíveis, a gente precisa ter a questão dos mamógrafos acessíveis que foi falado. Então, para tudo isso, é preciso que esse município se identifique dentro dessa rede do SUS qual é a sua capacidade de abrangência e, consequentemente, a partir disso, identificar o que ele vai poder oferecer, buscando através do Ministério da Saúde. Maravilha. Eu queria só complementar, Lucília. Por gentileza. Eu não abri logo o microfone, que meu cachorro estava latindo. Mas então, aqui no município de Salvador, nós temos, né, um núcleo de atenção, né, à pessoa com deficiência dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Mas não há esse recorte para atenção à saúde da mulher. Né? Quando eu estive vice-presidente do CONPED, um dos meus diálogos e luta, né, para que a gente pudesse ampliar isso, mas assim, eles botam tudo num bojo só, né, para a pessoa com deficiência. Então é isso que a Priscila falou, pode ser feito em qualquer município, né, eles terem esse núcleo de atenção à saúde da pessoa com deficiência, mas não há uma política voltada para a mulher com deficiência. E aí eu queria até divulgar, que para estudar um pouquinho sobre o tema, lá pesquisando na internet, em 2019, o Ministério da Saúde criou um guia de atenção básica à saúde da mulher com deficiência e mobilidade reduzida. Eu não consigo disponibilizar o link aqui, tá? Mas é só dar um Google que vocês vão encontrar. Então, esse guia, ele traz algumas orientações e ele é voltado especificamente para o profissional de saúde que está lá na ponta. Traz a informação sobre o direito sexual reprodutivo, que serve para todo mundo, mas, assim, apontando algumas medidas, né, concretas e algumas ações, ele traz também, né? E aí eu acho que é importante a gente também ter conhecimento desse material. Em relação a esse guia que você falou, Rosana, acabei de colocar aqui o link desse guia e peço ao Antônio que coloque aí na tela. É um guia muito importante. Que ótimo! Essa equipe aqui proativa. Depois de afeto, né? Eu não conseguiria disponibilizar, mas ele é bem interessante. E o mais legal é que ele usa a linguagem simples, aquela que a gente sabe que tem que ser usada, né, pela LBI, não é uma linguagem técnica, embora seja para profissionais da área de saúde, mas que todos podem também utilizar dessa leitura aí, e é bem bacana, gente, eu gostei muito. Pois é, gente, dentre os tipos de violência que nós, mulheres, com e sem deficiência, sofremos no nosso cotidiano, está a violência obstétrica, que muita gente não sabe o que é e como lidar com mais essa barreira, né? Então,
se a Germana falasse para a gente o que é a violência obstétrica, como lidar com ela e como diminuir os efeitos dela, né, na vida da mulher com e sem deficiência, Germana. Bom, a violência obstétrica na verdade, um conjunto, né, de maleficências, né, que podem ir desde a negligência, a omissão de socorro, o procedimento mais doloroso do que o necessário, um procedimento não consentido, enfim, um conjunto de más práticas que podem desde serem de uma agressão pontual até deixarem sequelas importantes para a mãe e até para a criança, o recém-nascido, enfim, toda a circunstância do parto fica extremamente prejudicada, com traumas, como eu disse, pontuais, até sequelas que podem ser para uma mulher sem deficiência ou com deficiência ter um filho até que venha a ser adquirir uma deficiência pelo procedimento inadequado. Então, nós temos aí um conjunto de más práticas e de imperícias que passam, né, vieram sendo melhor compreendidas. Você tem, muitas vezes, a questão é a humilhação, a desconsideração, aí, usando a questão da mulher com deficiência, para exemplificar, né, a gente sabe que muitas vezes a própria circunstância da decisão de ter um filho e muitas vezes a falta de condição de ter um bom pré-natal, né, um acompanhamento, leva a um momento do parto em que essa mulher vai ter um atendimento de uma equipe que não a conhece, com a qual ela não tem comunicação alguma. Se ela precisar de algum tipo de alternativa para a comunicação, ela não vai ter, então ela não pode consentir ou não com procedimentos, não pode comunicar certas coisas. O que na verdade, eu acho que, voltando para olhar para a questão de forma mais ampla, o que eu entendo é que, assim, nós não temos protocolos porque nós não temos profissionais que pensem como fazer a inclusão da pessoa com deficiência em todo o sistema, vamos supor aqui, olhando para a questão do pré-natal, né, que é onde você pode ir construindo na relação um vínculo, adaptando, conhecendo a fisiologia daquela condição, a biomecânica, a amplitude de movimento, ao limite de dor, a forma de comunicação melhor, definir previamente se vai ser um procedimento de um jeito ou de outro. Esse pré-natal não acontece, né? Nós temos, dessa forma, com a necessária correção para as condições diversas. Então, seja a mulher cadeirante ou a mulher com uma questão que precise de uma comunicação numa linguagem de Libra ou que precise de uma linguagem simples. Nós não temos sequer cultura e simpatia, né? Eu acho que a palavra é essa, com a questão de incluir pessoas com deficiência. Nossos sistemas de saúde, há muito tempo, estão em caminhos de desmonte, né? A gente sabe disso. A gente
tem todo um impacto de dificuldades e desmonte muito importante nos últimos anos. Mas, tradicionalmente, o direito à maternidade, o direito a conhecer, experimentar o próprio corpo, como a Priscila falou, ter qualquer experiência e constituir-se num sujeito com direito sexual. E, no limite, a questão do parto propriamente, não estão na nossa cultura, né? O que está na nossa cultura é tentar deixar a pessoa com deficiência ainda, no que diz respeito ao sistema de saúde, excluída. Por quê? Porque é mais trabalhoso. Porque para eu dar uma boa qualidade numa assistência, oferecer uma assistência com qualidade, eu preciso ter protocolos, eu preciso ter qualificação, eu preciso ter profissionais de diversas disciplinas e até talvez novas disciplinas. Eu preciso dialogar com a universidade, que talvez precise pensar de que forma vai ajudar a operacionalizar. Não falta diretriz, não falta marco legal, falta operacionalizar, falta pôr em prática. E para pôr em prática, eu preciso rever isso. E rever atitudes, rever formações. Sim, desculpe te cortar, é porque o tempo está passando rápido e tem perguntas aqui. O Edelbert Beckett, ele diz: boa noite, minha esposa tem a doença do Machado Joseph, ela se chama Ana Lúcia Saquinelli Paz, e estamos casados há 35 anos. Por que não existe políticas públicas mais abrangentes e transparentes para as mulheres com alguma deficiência? Priscila, vai que é sua. E depois, se alguém mais quiser comentar, é porque eu estou correndo quanto tempo, que faltam só 4 minutos, e a gente tinha tanta coisa para falar, né? Mas passa muito rápido. Vamos tentar, pelo menos, responder as perguntas. Priscila? Está me ouvindo, Priscila? Acho que ela travou. Priscila travou? Priscila travou? Não, estão me ouvindo? Então, pode falar, Priscila, pode falar. Então, a gente, para ter políticas públicas mais efetivas, nós, pessoas com deficiência, precisamos conseguir ocupar mais os lugares onde as nossas políticas são discutidas. Hoje, a gente já tem a convenção assegurando o nosso direito à participação política, mas nós, pessoas com deficiência, também precisamos nos empenhar para estarmos nesses locais. Principalmente os conselhos de direitos da pessoa com deficiência, os conselhos de saúde, seja de âmbito estadual, municipal, a gente precisa conhecer quais são os nossos direitos para que a gente consiga exigir os nossos direitos. A gente precisa estar em instituições de pessoas com deficiência que nos representam, né, as organizações da sociedade civil, e que vão estar nesses espaços, porque é só através da nossa participação que a gente vai conseguir ser inserido. A gente já tem a obrigação legal de que o poder público elabore essas políticas públicas e, principalmente, implemente essas políticas públicas, mas nada sobre nós sem nós. Se a gente não estiver nesses lugares cobrando, reivindicando, falando, dizendo que o orçamento que foi destinado é insuficiente, que tal aspecto não foi contemplado, a gente, infelizmente, não consegue romper com a invisibilidade, né? Então, para ser bem rápido, acho que é isso, em síntese. Rosana, quer complementar? Eu queria uma Quero sim. Também. Camila, pode comentar, Camila. Basicamente, o que a Priscila falou, o que nos falta é representatividade. Eu tenho ataxia, eu entendo o que ele está falando. Existe também, além de toda essa política de saúde, existe uma política para reprodução, porque a ataxia, por exemplo, é uma doença hereditária. Como que a gente faz para evitar que os nossos filhos
também recebam o gene com a mutação, com a doença. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando pessoas do meio forem eleitas e estiverem ocupando esse cargo. Eu sou pré-candidata a deputada estadual em São Paulo por isso. Rosana é pré-candidata federal na Bahia por isso. Temos muitas, estamos preparando na frente, com a gente na frente, muitas mulheres já despertaram para isso e estão vindo para essa frente, porque esse é um lugar que nós precisamos ocupar. Vai, Rô. Rapidinho. Como também colocou, né, a Priscila, esse planejamento reprodutivo ele é assegurado pela Constituição Federal, é uma questão mesmo de direitos humanos, né? Então, assim, como a Camila disse, espaços como esse aqui, à frente, vem debater isso para jogar luz e mostrar às mulheres o quanto ela tem o direito a esse planejamento reprodutivo, né? No campo dos direitos, falar da sexualidade é também falar do direito à saúde. E o que a gente precisa também falar de uma coisa que a gente está esquecendo aqui, é da questão da esterilização compulsória, gente. Ou seja, muitas mulheres, elas são esterectomizadas, quase que não sai, por conta da sua deficiência, porque o próprio sistema de saúde entende que aquela mulher vai ter um peso, né, no orçamento, que ela vai ter um filho, ela não tem condição também de cuidar quando vem o capacitismo que entra aí, a família vem, mas aí existe dentro da LBI a garantia desse direito reprodutivo, que a mulher pode fazer a decisão apoiada, né? Questão da decisão apoiada, que é um instituto... Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi. Sim, desculpa. Que é um instituto, né, dentro da LBI. E isso só pode acontecer... só pode ser realizado com um consentimento, com um desejo da mulher com deficiência. Aí eu estou falando de outras deficiências, que não a intelectual. Mas isso, em algumas situações, acontece na prática de uma forma muito comum. Então, a gente não pode deixar de falar disso, porque essa mulher, ela tem o direito à maternidade, é uma escolha muito dela. Assim, em 2017, eu estive em Brasília para um seminário que falava sobre a saúde da pessoa com deficiência. Eu levantei a questão de não termos os protocolos de atendimento para as pessoas com deficiência, principalmente as mulheres, quando ela vai fazer exame, quando, né, ela precisa fazer os seus exames de rotina. E foi me dito lá... Opa, acho que a Rosana falhou? Eu acho que a Rosana caiu, né? Gente, o programa está no finalzinho, a gente podia ficar aqui falando muito tempo. Rosana, voltei. Você voltou? Então, faça suas considerações finais, porque o nosso programa está no finalzinho. Eu vou passar para as outras meninas depois que você falar e continua aí para você fechar o seu pensamento e deixar o seu recado. E lembrar que é importante, assim como a Rosana, como a Camila, nada sobre nós sem nós, mais mulheres nas políticas, na política, pensar na hora de votar, o voto é importante e a nossa participação é fundamental para mudar esse país, para tirar desse quadro de penúria que estamos vivendo, né, Rosana? Então, exatamente. Você. Tá bom. Bom, agradecer mais uma vez, dizer que espaços como esses é importante, né? A gente precisa estar no espaço de instância de poder, como Camila bem colocou, a gente tem que parar de deixar que o outro legisle por nós. Então, nós, quanto mulheres com deficiência, estamos aqui para levantar essa questão da saúde da mulher, dessas políticas tão necessárias. É preciso ações concretas, medidas, para que pelo menos se qualifique o profissional na área de saúde, que está lá na ponta, né, que tenha uma escuta com muita atenção, com respeito à diversidade, e que no âmbito do sistema SUS, todas essas mulheres, não só as pessoas deficientes, sejam respeitadas pelas suas diferenças e que seja efetivamente garantido o direito ao
planejamento reprodutivo, né? E ela tenha o exercício aí da sua sexualidade. Obrigada, Lucília, mais uma vez. Um beijo grande para as membros aqui da frente. Vocês me orgulham, representam muito bem as suas falas. E a gente está junto, é o papel da frente trazer temas como esse para a gente poder, então, discutir de uma forma muito natural, muito tranquila. Priscila, então você deixa aqui o seu recado final. Bom, agradecer, né, ao espaço, à Frente Nacional de Mulheres com Deficiência também, por estarmos aqui hoje debatendo esse assunto de tão grande importância, né? Destacar que não deu tempo da gente falar sobre a questão da hipersexualização da pessoa com deficiência, que acaba sendo mais uma consequência dessa desinformação, a grave consequência também dessa desinformação, que é o abuso sexual, principalmente o abuso sexual infantil. E aí aproveito para lembrar, né, a nossa parceira Patrícia Almeida, que também vem desenvolvendo aí o projeto Eu Me Protejo, justamente por quê? Porque a gente precisa levar informação às crianças, às meninas e aos meninos com deficiência para evitar que eles sofram abuso sexual, e isso é um direito sexual ao qual nós temos direito, e assim, a gente ainda teria vários outros pontos para levantar, principalmente nessa perspectiva, mas fica aí a sugestão para a gente depois falar mais sobre isso, porque é só através da informação que a gente vai conseguir, de fato, conhecer para efetivar os nossos direitos e aí, assim, podemos viver numa sociedade melhor e mais inclusiva. E compreender que tudo isso é, sim, violência de gênero, porque a nós, mulheres com deficiência, meninas com deficiência, esses direitos ainda são muito mais violados e desrespeitados face à nossa dupla vulnerabilidade. Então, foi um prazer, muito obrigada, um beijo a todas, todos e todos. Obrigada, Germana. Germana, está ouvindo? Para dar o seu recado final aí, nesse importante debate, que a gente não falou nem metade do que a gente precisava e a gente precisa falar, mas a gente continua nessa rede. São complexos, né? São muito amplos, todos urgentes. Eu acho que temos um cenário de precariedade, né, da assistência de forma geral da pessoa com deficiência, dos cuidados, da proteção em relação a abusos, violências de todo tipo e promoção de direitos também muito precário. Acho que nos falta operacionalizar e treinar melhor agentes de saúde, delegacias, toda a rede de proteção, para que a gente tenha um circuito de representatividade, é importante, fazer visitas técnicas, isso é muito importante. Agora, quanto é uma questão de sanção, de fazer valer até leis que já são absolutamente consolidadas, em que a gente sabe que existe uma impunidade absoluta com relação à violação desses direitos, nós precisamos também ter, de alguma forma, redes de proteção efetivas para que o que nós já temos assegurado seja realmente praticado e, quando não, sancionado ou punido de alguma forma para criar um constrangimento, né? Não é possível violar sistematicamente direitos. Obrigada pela sua participação. Obrigada e pela sua fala tão didática e tão importante. E, para finalizar, Camila, o seu recado final. Vou ser muito rápida. Obrigada por estar nesse espaço com vocês. Eu já aprendo muito em estar coordenando a frente com vocês. Hoje aprendi muito mais. Eu sei que o assunto é muito extenso. Vamos fazer mais encontros desses para a gente poder falar muito mais. O canal está aberto e a rádio também está à disposição. Tenho certeza que está aberto também para novos debates. Vamos sim. Eu queria agradecer em especial a Letícia, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Letícia, ela não é uma mulher com deficiência, mas ela é casada com um homem com deficiência.
Então, toda essa parte de capacitismo, de maternidade, também, ela também puxa para ela. Lê, muito obrigada por estar com a gente, por dividir a sua experiência, por levar a nossa causa, a nossa pauta como sua. Gente, boa noite e é uma honra estar com vocês. Gente, então, só para fechar, eu acredito que é urgente, né, a instalação desse outro olhar, de outros contextos. Sexta-feira eu fui fazer um exame e quando eu cheguei, eu fiquei... fui tão bem tratada, tinha acessibilidade. Gente, isso não é um favor, isso é um direito nosso. Você não tem que ficar contente porque o médico, porque a enfermeira, porque o espaço era acessível. Não, isso é um direito nosso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é dar voz às nossas reivindicações, às nossas demandas. Então, é importante que nós estejamos em todos os espaços, nós, mulheres com deficiência, sem deficiência, e agradecer demais a vocês pela parceria e pela frente existir e pela frente tomar frente dessa luta tão importante que é trazer à luz temas tão pouco discutidos como a violência obstétrica, e a gente vai ter direitos reprodutivos, e a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar sobre isso. E eu queria agradecer demais a Letícia e a todos vocês, Camila, Germana, Rosana, Priscila, Germana, todas companheiros de luta, e muito obrigado, gratidão. E lembrando que no dia 21 nós vamos voltar aqui com a frente para falar da participação política das mulheres nas próximas eleições, porque o voto feminino, ele que vai decidir a eleição. Então, nós temos o poder e estamos na frente e vamos, com certeza, chegar lá num panorama melhor, com a realidade mais leve para as pessoas com deficiência, mulheres sempre na luta, sempre na frente. Obrigada, gente. E lembrando que o podcast fica disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, também na rádio. Vou depois passar os links do Facebook da rádio, do YouTube da rádio, e também agora está sendo transmitido pelo Twitter. Valeu, meninas queridas, pela parceria. Beijo grande e até a próxima terça-feira. Tchau. Obrigada, Lucília. Obrigada, Letícia. Obrigada, boa noite. Gente. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!